A gente fala agora de uma categoria que não costuma aparecer reivindicando seus direitos nas emissoras de rádio e televisão. São os jornalistas que trabalham justamente nas empresas de rádio e TV. Mas aqui no seu jornal, os meus colegas de profissão têm espaço. Olha só, a categoria está sem reajuste salarial há 2 anos. A data base é 1º de dezembro, mas desde 2015, os patrões deixam os trabalhadores sem resposta. Já foram várias rodadas de negociação e na última, na quinta-feira da semana passada, a bancada patronal alegou que não teve tempo suficiente para analisar a contraproposta encaminhada pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Sabe quais são essas empresas que tratam assim os trabalhadores? São a Rede Globo, o SBT, a Rede Record, o Grupo Bandeirantes. Uma ressalva importante, a TVT foi a primeira emissora que, mesmo sem a conclusão das negociações, antecipou uma parte do reajuste para os trabalhadores em junho do ano passado. Para você ver como essas empresas da mídia comercial tratam seus trabalhadores, a gente conversa com Paulo Zocchi, que é o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Paulo, o que essas emissoras de rádio e TV alegam para não reajustar o salário dos trabalhadores? E a gente tem dados da Secretaria da Receita Federal que mostram que é um setor que segue sólido e lucrativo, certo? Claro. A posição deles é uma posição assim de bastante prepotência. Então, o que acontece? Eles simplesmente dizem que internamente eles acham que, diante da situação econômica do país, da recessão e tal, que eles não têm condições e o que eles querem é cortar 6%, 6 pontos percentuais do índice de inflação, ou seja, cortar os salários dos jornalistas pela metade da inflação. Muito bem. Posição do sindicato qual tem sido desde o ano passado? Explicar que as empresas são sólidas, que apesar da recessão, elas se mantêm lucrativas e que elas têm todas as condições de atender à reivindicação da categoria. Então, do nosso ponto de vista, a posição deles é uma posição de prepotência de quem quer utilizar a situação econômica do país como um pretexto para arrochar o salário dos seus trabalhadores, e nesse caso particular, dos jornalistas. São argumentos que não são baseados em números, né, realmente? Não, os números, isso aí é uma coisa importante, os números em geral são uma caixa preta. Então o que acontece? A Rede Globo, por ser quem é, por ser uma empresa SA e tal, ela tem os seus números divulgados. Então, por exemplo, os números da Globo são peculiares. Ela teve um lucro de 2,4 bilhões de reais em 2014. Em 2015, o país entrou numa grande recessão, o lucro dela aumentou para mais de 3 bilhões de reais. Nossa. Então, esses são os fatos inegáveis. Sim. A gente coloca isso na mesa. Mas o conjunto das empresas, evidentemente, os trabalhadores não sabem os números. Os dados da Receita que você cita são uma indicação indireta, mas sólida, de que o resultado delas está indo muito bem, está indo acima da inflação e que elas, nesse sentido, têm todas as condições de dar um reajuste. Claro. Olha só, o período 2015-2016, ele continua em aberto, né? Houve uma decisão da Justiça, inclusive, determinando a reposição integral da inflação, praticamente integral, que é 10,94%. O que aconteceu desde então? Muito bem, a Justiça, ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, tomou uma decisão e disse o seguinte: reajuste de 10,94 retroativo a 1º de dezembro de 2015. As empresas até agora desprezaram essa sentença. Ela está embargada. Assim que a Justiça acabar com o embargo, assim que ela responder ao embargo, eles têm um prazo para recorrer e já disseram de antemão, logo que a sentença saiu, que vão recorrer, ou seja, não aceitam a decisão judicial. Isso pode ficar rolando por bastante tempo. Isso, a perspectiva assim, de uma ação judicial nesse caso é uma perspectiva de longa duração. O sindicato nosso, ele é um sindicato da CUT, ele é um sindicato que evidentemente defende a mobilização, a organização dos trabalhadores e a negociação direta com as empresas. A categoria ela foi elevada a um dissídio judicial por uma intransigência completa das empresas, por uma posição de força e, vamos dizer, o dissídio nosso, apesar de todos os riscos da demora, ele acabou sendo aprovado por mais de 95% da categoria. Sim. O que as empresas estão oferecendo agora? Muito bem. As empresas, apesar de dizerem que a ação judicial é fadada ao fracasso, por outro lado, fazem uma pressão enorme para que o sindicato retire a ação judicial. Então, o que eles estão querendo é um acordo de 2 anos. Um acordo que começa lá atrás e abarca o período que está em dissídio.
inflação 19,17 pelo INPC. O que eles oferecem? 12,89. Ou seja, mais de 6 pontos percentuais abaixo do índice de inflação. Paulo, o Sindicato Patronal aceitou uma nova rodada de negociação agora na quinta-feira, dia 2, né? Sim. Como que vai ser essa negociação? Não, a questão é a seguinte, os jornalistas, eles, assim, primeiro eles estão mobilizados. Então o que acontece? A gente tem feito assembleias nas empresas que têm reunido mais de 500 trabalhadores jornalistas. Então o sindicato está indo nas empresas, está fazendo assembleias, está mobilizando a categoria. Aconteceu um fato super importante, que esse descontentamento se expressou na Globo em particular. Então, na Rede Globo, no dia 14 de dezembro, teve uma manifestação de mais de 50 jornalistas da Globo, na porta da Globo, com faixas, com cartazes, evidenciando que a categoria exige respeito, dignidade e um reajuste digno. Por outro lado, os jornalistas se mostram muito dispostos ao diálogo e à negociação. Então, a gente encaminhou uma proposta para eles, que é reajuste pela inflação parcelado. Sim. Esse é o miolo da proposta. As empresas, a partir de um certo calendário, mandamos para eles no prazo, no prazo que era 20 de janeiro, e eles, na rodada de negociação seguinte, falaram, não tivemos tempo de analisar, quiseram marcar para 9 de fevereiro. A gente falou, não, a gente então exige uma negociação dia 2 de fevereiro. O que acontece agora? E hoje, de manhã, eles ligaram, falaram, não, tudo bem, rodada 2 de fevereiro. Então, o que acontece? Agora eles vão responder a nossa contraproposta e a gente, a partir daí, vai se reunir e vai avaliar. Que sejam resultados positivos para a gente. Assim espero. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação. Obrigado pelo convite. Sucesso para vocês na reunião. Estamos à disposição. Obrigada.